Eu quero fazer uma exposição bíblica, ainda que breve, sobre a educação teológica em virtude de comemorarmos hoje o Dia de Educação Teológica no mundo batista. Algumas datas são importantes em nosso calendário denominacional e a nossa igreja é uma igreja bem denominacional e é importante que os irmãos saibam, até para que sejam informados, porque um dos grandes problemas é a falta de informação, de abertura, de conhecimento, sabendo que existe, é real. E neste sentido, o tema da educação teológica que comemoramos hoje é extremamente importante, porque a educação faz parte da nossa vida, seja através dos nossos costumes, seja através dos nossos momentos com os nossos pais em casa, que somos educados a bons costumes, tratar bem os mais velhos, ceder lugar a uma pessoa em uma condição de maior vulnerabilidade, como por exemplo um idoso. Não esqueço, e já contei aqui nesse púlpito, espero que isso não se repita, eu estava num almoço com muitos idosos e muitos adolescentes, e todos os adolescentes assentados e todos os idosos em pé na hora da refeição. E aquilo me chamou a atenção. Ou seja, os nossos pais jamais permitiriam que isso acontecesse. Isso faz parte de um processo de educação, de cuidado, de orientação. A educação está presente em toda a nossa vida. Quando nós cedemos um espaço num ônibus, num coletivo, ou em transporte público para uma pessoa que necessita de cuidados especiais, uma grávida, um idoso, ou mesmo uma criança, uma mãe que esteja com uma criança no colo. Quando nós tratamos bem, com cortesia, as pessoas que estão à nossa volta, quando nós nos referimos com respeito às pessoas, isso é muito importante. Isto tudo faz parte de um processo de educação. A educação está presente em nossa vida 24 horas. Quando nós nos arrumamos, quando nós proferimos uma palavra, quando nós construímos um pensamento, nós somos moldados por um processo de educação. Utilizar boas palavras, utilizar cortesia, respeito às pessoas. Sem falar daquela formação que nós recebemos quando criança, frequentando a escola, depois uma faculdade e outros, o mestrado, o doutorado, num processo de educação profissional que forma a pessoa, que capacita e habilita para o exercício profissional. Mas quando nós pensamos como, por exemplo, no dia de hoje, que é um dia de educação teológica, nós pensamos num recorte da educação. Nós pensamos numa tela e por isso abrimos esta tela para compartilhar brevemente com os irmãos algumas questões desta educação, que é uma educação teológica. E por que ela é teológica? Porque ela advém da palavra de Deus. Assim como eu disse, a educação permeia toda a nossa vivência, toda a nossa história. A educação teológica, ela está presente em nossa vida também. Quando ela desperta a nossa fé, quando ela desperta a nossa experiência com Deus, quando ela desperta o conhecimento pela palavra de Deus, quando ela desperta a nossa busca a Deus, e nós também somos produtos de uma educação teológica baseada na palavra de Deus, quando nós recebemos a educação dos nossos pais, a educação das instituições de ensino, e nós também recebemos a educação teológica através da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, o que é educação teológica? E aqui ela se propõe. Os irmãos conhecem e sabem muito bem que o estudo da teologia é o estudo da divindade. E de maneira muito específica, o estudo de Deus, da pessoa de Deus. E para que esse estudo seja, vamos dizer assim, que produza resultado, que saibamos o que seja, nós precisamos deste Deus que se revelou a nós. Então não podemos fazer teologia sem a revelação de Deus. Isto é um princípio básico do ensino teológico. Porque fora disso, é pura especulação, é pura filosofia, é mero achismo. Mas quando nós fechamos esse recorte dentro da teologia, a educação teológica, este Deus precisou se revelar a nós
precisou se descortinar para que nós pudéssemos conhecê-lo. Então a educação teológica, esta educação que vem da teologia, e a teologia é o estudo de Deus, e esse Deus que se revela através da sua palavra, a teologia bíblica que se faz presente na escola dominical, que se faz presente no nosso culto doméstico, é esta teologia que molda o nosso testemunho, o nosso comportamento, a partir da palavra de Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que é da palavra de Deus que emanam os conhecimentos, a pessoa, os atos, o amor, a grandeza, os atributos de Deus. A palavra de Deus, ela revela este Deus que se decidiu revelar em nós, principalmente através de Jesus Cristo. E por isso, quando nós começamos a pensar em educação teológica, nós precisamos pensar em primeiro lugar nesse Deus que se revela, nesse Deus que inspira, que sopra e que soprou no autor bíblico, cerca de 40 autores bíblicos que foram usados por Deus. O Espírito Santo soprou, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo agiu nessas mentes, o Espírito Santo falou a essas pessoas. E quando nós percebemos os oráculos proféticos, e Deus falou através de Jeremias, e Deus falou através do profeta Isaías, e Deus falou através do profeta Ezequiel, é exatamente esta revelação. Quando Jesus ressuscitou, ele chegou diante dos discípulos e perguntou: temos alguma coisa que comer? Isto é uma revelação, ele estava com fome. Ele se apresenta aos seus discípulos e se dá a conhecer. Então, pensar em educação teológica é pensar nesta revelação de Deus. Para isso, veja o que a Bíblia diz, abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, o verso de número 12, o verso de número 16, segunda carta de Timóteo no capítulo 3, o verso de número 16, nós encontramos este verso: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós temos aqui, 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16, uma afirmação de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então nós entendemos que de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus ela é uma inspiração do próprio Deus aos seus autores, nas mais variadas épocas e locais. Deus usou pessoas simples como nós e foi se revelando gradativamente. Se houvéssemos tempo aqui, falaríamos da revelação a Noé, falaríamos da revelação a Abraão, a Isaac, Jacó, falaríamos da revelação a Moisés, falaríamos da revelação aos profetas e assim no Novo Testamento, e a revelação escatológica que está contida no livro do Apocalipse. Ou seja, a Bíblia é um livro de revelação. A Bíblia é um livro que é a voz de Deus, e disse Deus. E a educação teológica se propõe exatamente isto, a estudar, a se aprofundar, através de instrumentos e ferramentas da teologia, como por exemplo a exegese, a busca daquilo que o texto diz, a sua contextualização, quem disse, por que disse, onde disse, qual é a importância disso, qual a aplicação para os nossos dias. Isto faz parte de um processo exegético de educação teológica. Quando nós estudamos na escola dominical assuntos dos mais variados, nós estamos fazendo teologia. Nós estamos estudando teologia, nós estamos pensando na educação que forma a nossa mente, que forma o nosso caráter, que forma as nossas crianças, que formam os nossos bebês, a partir desse processo de educação teológica, que advém da palavra do Senhor. E diz esse texto que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Deus falou através dos seus autores bíblicos. E essa Escritura, ela é importante por quê? O próprio verso nos mostra. Ela é importante para quê? É útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, essa teologia que forma, que ensina, que promove justiça. E por isso a importância e o conceito de educação teológica.
Quando nós lemos segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, os versos 20 e 21, nós encontramos também este processo de revelação. Veja comigo, 2 Pedro, segunda epístola, ou segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, nós encontramos também aqui algo que traz luz sobre este tema. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, os versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que clareza! Então não é o que eu acho ou o que você acha, é o que a palavra diz. Esta é uma característica que deve estar bem presente em nosso tempo. Porque cada pessoa pensa de uma maneira. Mas será que... E deve-se pensar de fato de maneira diferente. Nós pensamos diferente, nós temos histórias diferentes. Nós possuímos uma trajetória diferente, nós temos uma cultura diferente. E o banco da igreja revela isso. Mas quando o assunto é palavra de Deus, nós temos que ter o cuidado. Porque entramos nos aspectos doutrinários, entramos nos aspectos principiológicos e entramos nos aspectos dogmáticos. E às vezes o que causa muita confusão é porque muitas vezes nós começamos a nos distanciar da palavra de Deus e começamos a pensar dentro da nossa humanidade. E a nossa humanidade é finita, a nossa humanidade não consegue compreender totalmente a vontade de Deus, nós somos limitados. A nossa mente é marcada pelo pecado, a nossa mente ela é marcada pela queda, nós não conseguimos alcançar a totalidade de Deus, e foi por isso que Ele precisou se revelar, e é por isso que nós fazemos educação teológica. E esse texto de Pedro é muito claro neste sentido, porque às vezes nós ouvimos assim, mas Deus usou foi pessoas, Deus falou foi por pessoas, e algumas respostas, às vezes até mal criadas, eu dou, falo, sim, Deus usou pessoas, Ele não falaria através de um cavalo, de uma égua ou de uma mula, até que Ele poderia até fazer, mas é óbvio que Ele usaria a mente racional, Ele utilizaria a linguagem, Ele utilizaria um idioma, Ele se utilizaria de um texto, de um contexto, de um tempo específico para revelar-se às pessoas. E aí quando alguém me fala assim, mas eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens, então se fosse escrita por uma galinha, você acreditaria? Se a Bíblia fosse escrita por uma vaca, você acreditaria? Talvez algumas pessoas hoje acreditassem sim. Porque a palavra do ser humano está tão desacreditada que existem pessoas que preferem acreditar no que os animais dizem. Ou então numa árvore ou numa pedra. Nesse processo de revelação, Deus se utilizou das pessoas. Como nós, como eu e como você. Então, estudar a educação teológica parte da palavra de Deus, estudar os mais variados aspectos desta revelação, desta inspiração, dos seus conceitos, teorias, implicações, problemas de autoria, problemas de datas, problemas de local e tantas outras dificuldades do próprio idioma hebraico e o grego que nós já temos tantos anos depois e pelo fato de nós não termos hoje absolutamente nenhum escrito original. Em nenhum lugar do mundo nós temos os escritos originais da palavra de Deus, são todos cópia. O que para muitas pessoas poderia representar um problema. Não para mim e talvez para muitos aqui. Nós temos no Novo Testamento muito mais cópias do que os grandes filósofos da Grécia e de Roma. Nós temos farto material, se comparado àquilo que os gregos produziram. É importante perceber nesta educação teológica, ela nos aproxima dos textos sagrados, ela nos faz compreender esse processo de conhecimento, de fé, e ela também nos leva a um esforço para interpretar a palavra de Deus. Sua conexão com o mundo atual, do estudo da palavra de Deus, a exegese, da interpretação da palavra de Deus, a hermenêutica, da transmissão da palavra de Deus, a homilética, da origem e contexto dos acontecimentos, da arqueologia bíblica e da própria história.
do relacionamento das pessoas com o seu dia a dia, teologia do cotidiano. Áreas como dogmática, liturgia, música, dança, geografia, iluminação, espaçamento, inódia, história, religiões comparadas, história das religiões, teologia contemporânea são aspectos da teologia que nós estamos abordando, a educação teológica. Em segundo lugar, para a gente prosseguir, princípios que devem nortear a educação teológica. Nós temos muitos princípios. A nossa Convenção Batista Brasileira, se você entra no site da Convenção Batista Brasileira, nós temos lá na aba dos nossos documentos, você tem alguns princípios, algumas doutrinas importantes que os batistas acreditam. Eu quero destacar algumas delas, que são princípios que norteiam a educação teológica, que nós assim acreditamos e ensinamos. Bíblia como regra primeira de fé e prática. É um princípio nosso. Nós temos bibliografias, temos autores, temos biografias, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é a única regra de fé e prática. Nós não usamos a tradição e nem usamos o magistério como fontes de inspiração. Todas as demais são acessórias, mas a palavra de Deus é a causa primeira a partir da revelação. Temos um outro princípio, igreja democrática e autônoma. Ela até traz algum trabalho para nós que administramos igreja, esse princípio de democracia. Nós conhecemos muito bem, mas isso é um princípio importante para nós, que dá às pessoas, juntamente com a liberdade de consciência, a liberdade da fala, a liberdade da manifestação. E se nós estamos falando sobre educação, com gentileza, com cuidado, não ferindo o outro e respeitando a ideia do outro, ainda que o outro pense diferente de nós. E eu não posso obrigar que o outro pense como eu. E se nós vivemos num universo democrático, nós temos que entender essas questões. E também outro princípio, separação entre igreja e Estado. Igreja é uma coisa, Estado é outra. Isso aqui gera muitos conflitos, mas é um princípio batista. Igreja é igreja, Estado é Estado. Se o Estado vai se converter, já não é com a gente. Eu tenho que pregar o Evangelho. Se todos se converterem, glória a Deus, aleluia. Mas eu tenho que entender o que é de César, eu tenho que entender a função do Estado, eu tenho que entender a função dos poderes, eu tenho que entender as funções dos legisladores, dos juízes e dos executores. O Estado pode até vir ser religioso, como nós temos em alguns países árabes, muçulmanos. Mas na nossa realidade brasileira, o Estado é laico, o que não impede dele possuir fé e ou acreditar em alguma coisa. Outro princípio também da nossa convenção, responsabilidade individual diante de Deus. Todos são responsáveis diante de Deus pelos seus atos, pelo seu comportamento. Isso tem a ver com o sacerdócio universal do crente para com Deus. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. E também a autenticidade e a apostolicidade das igrejas. Nós temos outros princípios, irmãos, muitos outros princípios, como por exemplo, a questão do próprio indivíduo que eu falei, a pessoa como indivíduo, né, a competência do indivíduo para as suas decisões, e outros princípios que regem a nossa educação teológica. Poderia citar princípios da aliança, princípios de autogoverno, princípio da semeadura e da colheita, aquilo que o homem semear, ele vai colher, também é um princípio importante, e tantas outras questões. Mas em último lugar eu quero destacar a importância da educação teológica para a igreja local, e nós então chegamos à conclusão dessa exposição sobre educação teológica. A importância da educação teológica para a igreja local. Qual a importância disso? A relevância para a minha vida e para a sua vida. Se estamos falando de educação, falamos de processos, falamos de princípios, falamos de estratégias, falamos de preparo, falamos de cuidado, falamos de treinamento, falamos de planejamento, falamos de grade curricular. Ou seja, a igreja está inserida num processo de educação. Você traz a sua educação da sua casa para o seu ambiente. Do trabalho, do futebol nem tanto, às vezes a gente até nós nos esquecemos da educação. Na minha época de seminário era assim, na sua também, Francisco? Na sua também, na época de seminário, a gente esquecia um pouco a educação, né?
na época, na hora do futebol, do vôlei e de tantos outros momentos de lazer do nosso seminário. Alguns, de fato, exageravam e a educação ficava lá não sei aonde. Mas quando pensamos em educação teológica, a igreja ela é parceira, ela é promovedora, ela é cooperadora da educação das famílias. A família é a primeira responsável pela educação, inclusive teológica. É em casa que se começa o estudo, o culto doméstico, a leitura de um livro, a leitura de um artigo, o momento de oração. É em casa que nós começamos um processo de educação teológica. A igreja é cooperadora, a igreja é assistente, a igreja não tem toda a responsabilidade. E ainda que alguns queiram jogar sobre nós, os líderes, falando de maneira genérica, toda a responsabilidade por toda a educação, não é por aí. Porque há a responsabilidade de cada pessoa no âmbito familiar desse processo de educação. Então, para os nossos dias, esses processos que são observados, que trazem para a igreja esta importância, e o versículo responde, volte o seu olhar para o capítulo 3, 2 Timóteo, o texto vai nos mostrar a importância da educação teológica para a igreja. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Ela é importante para quê, meus irmãos? Ela é útil para o ensino, a condução, a direção, ensinar, conduzir. Ela nos dá discernimento, o que está certo, o que está errado, o que está em ordem e o que está em desordem, o que precisa ser aprumado. Ela é útil para este ensino, para o cuidado, para aquele conceito que os gregos utilizavam lá atrás, naquele período da Grécia clássica, quando eles diziam que os pedagogos conduzem, orientam. E esse conceito perdura até hoje em nossas escolas. E nós aplicamos isto para os nossos dias. Ele é útil para o ensino. Ensinar a palavra de Deus, ensinar a depender de Deus, ensinar a ter vida com Deus, ensinar os preceitos da palavra de Deus. Mas ela também nos diz que, além de ser útil para o ensino, ela pode também ser útil para repreender, para a repreensão, para a observação e o cuidado quando alguma coisa estiver desajustada. E aí você pode e precisa agir repreendendo aquele mal, observando aquela questão, tendo como a palavra de Deus o parâmetro para o seu direcionamento, porque ela é a autoridade de Deus para a nossa casa, para a nossa igreja e para a nossa família e para a nossa própria vida. Então, quando nós estamos aqui corrigindo, quando nós erramos, nós estamos criando um parâmetro daquilo que é justo, e a palavra justo na Bíblia tem a ver com retidão, aquilo que é correto, que está em conformidade com a palavra de Deus, que está em conformidade com os mandamentos do Senhor, por isso que ela é responsável e é útil para repreender, para corrigir aquilo que precisa, conforme diz o texto, a correção e para a educação naquilo que é justo, naquilo que é correto. Então, meus irmãos, eu queria trazer um pouco desses conceitos em nossa pastoral. Na minha pastoral eu escrevi um pouco sobre o dia de educação teológica, falando um pouco das nossas instituições, como por exemplo a ABIBET, que é a Associação Brasileira de Instituições de Ensino Teológico, que possui trabalho em todo o Brasil, com os seminários, os institutos e toda grade curricular na área de educação teológica que é aplicado em todo o território nacional com relação às nossas instituições de ensino, como por exemplo a nossa Faculdade Teológica Batista de Brasília, aqui nesta cidade. Eu peço que você depois leia esta pastoral, que traz de alguma maneira também algumas outras informações importantes, trazendo-nos o entendimento de que a educação teológica ela serve também para a formação de pastores, missionários, educadores cristãos. Ela também serve para a formação em música e adoração cristã. Ela serve e atua nesta área da educação cristã nos seus mais variados aspectos, não apenas para esses líderes, pastores, missionários, mas para cada um de nós,
nesse processo de conhecimento da palavra de Deus, e a educação teológica, ela é importante nesse processo. Para concluir, eu quero convidar a nossa irmã Sara. Ela tem 2 minutinhos, 3 minutinhos, ela é a nossa responsável pela educação cristã em nossa igreja, capacitação cristã, e eu então pedi que ela trouxesse uma palavrinha, a irmã Sara, para os nossos irmãos conhecerem a nossa escola bíblica dominical.